Olá, planeta estranho. Ao largo da costa do Sri Lanka, alguns pescadores puxaram mais do que alguns peixes, quando lançaram suas redes no Oceano Índico. Eles encontraram tesouros, mas não da variedade brilhante e dourada. Era um tesouro do que chamamos de melhor na variedade de alguns historiadores. Arqueólogos e historiadores correram para o local, esperando que suas suspeitas fossem confirmadas verdadeiras. Se seus palpites estavam certos, eles estavam prestes a preencher as lacunas de um mistério histórico que os especialistas tentavam descobrir há centenas de anos. Você deseja saber mais? Bem-vindo ao Planeta Estranho, a casa do conhecimento. Para os especialistas, o fato de um navio ter afundado nesse local em particular na costa do Sri Lanka não foi uma grande surpresa. Afinal, o porto onde este naufrágio foi encontrado inicialmente era um ponto histórico. Godavaya era uma pequena vila de pescadores localizada na costa do Sri Lanka, um país situado no Oceano Índico e próximo à ponta da Índia. Incrivelmente, a área é habitada por seres humanos há cerca de 7.000 anos. Em 2008, o arqueólogo alemão Oliver Kessler encontrou um esqueleto humano que remonta a 3.000 a 5.000 a.C. em uma pedreira abandonada. Foi encontrado com ferramentas feitas de pedra e osso de animal, que ofereciam uma imagem maior da vida da época. Essa descoberta histórica foi apenas uma das razões que tornaram o local tão tentador para os historiadores. O assentamento estava situado entre o rio Alau e o Oceano Índico, tornando-o um porto extremamente influente. Os navios do Ocidente chegavam ao porto de Godavaya e comercializavam com navios da China que carregavam seda. Praticamente babando sobre o potencial, uma equipe de arqueólogos e historiadores vasculhou as águas ao redor do antigo porto em busca de artefatos. Mas quando Deborah Carlson, presidente do Instituto de Arqueologia Náutica da Universidade do Texas A&M, viu pela primeira vez o naufrágio encontrado pelos pescadores em 2010, ela não podia acreditar em seus olhos. Fiquei bastante cética quando vi esse naufrágio. Eu pensei que não havia como essa coisa ser antiga, explicou ela. Os restos do navio estavam a 40 metros abaixo da superfície, mas o que mais se destacava na estrutura da antiga embarcação era sua condição. Está tudo quebrado, disse Deborah. Veja, em vez de um casco tradicional, o antigo navio é uma bagunça confusa de barras de concreto e metal, envelhecida há milhares de anos debaixo d'água. O conteúdo do navio havia se espalhado no fundo do oceano. Então, ela e sua equipe coletaram amostras das madeiras dos destroços e as testaram para obter uma idade precisa. Ela ficou impressionada com os resultados. Com certeza, as ruínas do navio datam desde o 1º século depois de Cristo. De fato, eles determinaram que sua descoberta era o naufrágio mais antigo de todo o Oceano Índico. Ansiosos para descobrir mais, os mergulhadores participaram de uma escavação de um mês. Os arqueólogos esperavam que este navio e seu conteúdo preenchessem lacunas históricas para os pesquisadores em relação às antigas rotas comerciais da Ásia para Roma. Afinal, não era todo dia que especialistas colocavam as mãos em um navio tão velho nessas águas. Deborah admitiu que provavelmente não encontraria uma evidência perfeita para provar que este navio estava indo para Roma, mas esperava que os produtos encontrados a bordo pudessem criar um contexto maior em torno da narrativa histórica. Mas como os artefatos estavam tão submersos e estavam há milhares de anos, os mergulhadores praticavam o máximo cuidado ao manusear a escavação. Até agora, suas muitas missões subaquáticas renderam alguns artefatos muito impressionantes. Um item encontrado pelos especialistas foi uma pedra de amolar, comum em muitos monumentos budistas. Isso indicava bem a teoria de que este navio estava negociando com os chineses. Mas este não foi o único achado. Especialistas também puxaram vasos de cobre e vasos de cerâmica do fundo do oceano. Se tudo desse certo, os cientistas planejavam recuperar material biológico antigo do interior, pólen, sedimentos, esse tipo de coisa. Esse material orgânico traria informações sobre a época do ano em que o navio afundou, o que seria uma informação ainda mais valiosa na determinação de rotas comerciais e hábitos históricos de navegação.
Mas, além dos artefatos reais que eles descobriram, Deborah e sua equipe usaram outro método para prender tudo o que podiam sobre os restos desse antigo destroço. Eles trouxeram um pedaço do fundo do oceano à superfície. Em seguida, classificaram a amostra no fundo do oceano, na esperança de encontrar objetos de valor menores, como moedas ou itens pessoais. Eles sabiam que tipos de avanços históricos estavam em jogo e perseveravam. Entre os itens menores encontrados, havia alguns fragmentos de potes de metal, tigelas e até um frasco. Mas foi um curioso anel de metal que chamou a atenção dos mergulhadores. Veja, eles acreditavam que o anel já fazia parte de um antigo escudo. E essa descoberta significou algo enorme. Se houvesse armas a bordo, deve ter havido algo valioso que vale a pena proteger. Mas o que? Ou quem? Tudo o que precisavam fazer era olhar para Kronon, o maior navio já construído para a marinha sueca. Serviu como principal embarcação quando foi concluída em 1672, e levou 7 anos para ser construída. Quando terminou, navegou pelos mares como um animal de vários mastros. A sorte do navio acabou em 1676. Durante uma batalha marítima, Kronon atingiu águas agitadas, emborcando, enquanto fazia uma curva acentuada, acendendo a pólvora a bordo, e foi isso. Por 300 anos, o navio ficou em paz no fundo do oceano, e abrigaram todos os tipos de vida aquática. Alguém jamais descobriria seu paradeiro e reuniria os artefatos lá dentro. Surpreendentemente, em 1980, um pesquisador amador chamado Anders Frasen descobriu a localização do naufrágio. O governo sueco patrocinou mergulhos arqueológicos anuais para coletar artefatos perdidos, o que estava escondido no navio por tantos anos. Os mergulhadores que foram às expedições ficaram admirados. Era óbvio que o navio era usado para a guerra. Aberturas nas laterais do navio tinham velhos canhões enferrujados. Após uma pesquisa minuciosa do navio, foi fácil imaginar como era a estrutura maciça navegando no alto mar. Havia dezenas de pequenas salas para abrigar os homens a bordo, e cada uma delas estava equipada com armas. Os mergulhadores tinham equipamentos especiais usados para ajudar a limpar a areia e a lama que se acumulavam em todas as áreas da superfície. Enterrado embaixo havia um tesouro antigo. O que quer que os mergulhadores recuperassem dos destroços estava indo direto para o Museu do Condado de Kalmar, na Suécia. O museu tinha uma exposição inteira do Kronon pronta para ser inaugurada quando eles escavassem os itens. As equipes de mergulho encontraram uma abundância de velhos rifles e armas de fogo. As armas revelaram informações fascinantes sobre a guerra do século XVII. Informações que os especialistas talvez nem soubessem. Depois que as armas foram escavadas, os pesquisadores limparam a sujeira e a ferrugem para parecerem novas. Eles agora estão expostos no Museu Kalmar. Mas armas de fogo não foram as únicas coisas incríveis encontradas. Eles também encontraram objetos que falavam mais com a vida cotidiana nos anos 1600, como instrumentos musicais, incluindo violinos e trombetas. As pessoas a bordo do navio precisavam de formas de entretenimento, e tocar músicas certamente ajudou a passar o tempo no mar. Uma das expedições encontrou este anel de ouro intocado. Você pode acreditar que, depois de 300 anos no fundo do oceano, a gema ainda tem um brilho. Parece algo direto da vitrine de uma loja. Quando o Kronon afundou, ele carregava cargas de moedas de ouro e prata, e os mergulhadores encontraram uma abundância deles entre os escombros. Foi a maior descoberta de moedas da Suécia de todos os tempos, com moedas cunhadas na Suécia, Egito, Síria e até a Turquia. Uma das coisas mais importantes que encontraram foi uma placa de madeira com o nome do navio rabiscado. Pode não ter valido tanto quanto o ouro e a prata, mas essa placa era uma parte intacta da história igualmente importante como todo o resto. O Museu do Condado de Kalmar ficou mais do que empolgado em exibir todo o tesouro perdido do Kronon. No entanto, eles não tinham ideia de que o item mais interessante ainda estava para ser encontrado. No momento em que os pesquisadores pensaram ter descoberto quase tudo de importância, um deles encontrou um pote de lata preto aninhado na lama, e era pesado. Mais moedas de ouro e prata, talvez. Quando os cientistas finalmente abriram a lata,
Ficaram impressionados com o cheiro pungente. Eles encararam o pedaço acinzentado de mingau que de repente os atingiu. Era algum tipo de queijo em conserva. Eles descreveram o cheiro como uma mistura de fermento e queijo Roquefort. Durante a época em que o navio foi construído, o queijo era um verdadeiro símbolo de status. Separou os ricos dos pobres. Nesse caso, no entanto, o queijo já havia passado do auge. Ninguém pretendia adicionar este queijo a um prato de queijo gourmet tão cedo. Mas o fato de ainda estar em condições relativamente boas surpreendeu a todos. Onde está Andrews Merm? Quando você precisa dele, ele provavelmente provaria isso. O queijo fica em exibição no museu junto com o restante das descobertas. Desde que o navio foi encontrado em 1980, as equipes de mergulho já coletaram mais de 30.000 artefatos. A descoberta de Cronan prova que às vezes grandes homens encontram naufrágios, mas outras vezes grandes naufrágios encontram homens.